Fala galera, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estão queimando por Jesus ainda? Vocês ainda estão vivendo a expectativa daquilo que o Senhor pode fazer através da vida de vocês e na vida de vocês? Vocês ainda estão vivendo um tempo precioso na presença de Jesus? Estão vivendo algo sobrenatural diante dele? Sou o pastor Charles, estamos aqui hoje com mais uma mensagem da semana, mais uma mensagem sobre princípios. Na semana passada, a nossa irmã Camila trouxe uma mensagem poderosa falando sobre honra. Nós estamos aí caminhando para um ano de recomeço, então foi resolvido trazer essa série de mensagens novamente para nós. E hoje nós iremos falar sobre fidelidade. Nós iremos conversar um pouco sobre a fidelidade. Então, que essa mensagem possa estar entrando no nosso coração e fazendo uma transformação e que possamos mudar as nossas estruturas, a nossa vida e todo o nosso modo de pensar, em nome de Jesus. Quero te convidar a você fechar os teus olhos por um instante, nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós engrandecemos, exaltamos o teu santo nome, reconhecemos que o Senhor é bom, as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que teu Espírito paire, Senhor, sobre este lugar, sobre este ambiente, sobre essa mensagem, que tudo seja feito, Senhor, conforme a sua vontade. Queremos engrandecer e exaltar o teu santo nome, porque o Senhor é bom. Que esta mensagem, Senhor, alcance corações, alcance vidas e onde ela chegar, Senhor, pessoas possam estar sendo alcançadas e impactadas pela sua graça. Pai, que cada um que assistir, cada um que for encontrado, Senhor, através dessas séries de mensagens, Senhor, seja mesmo tocado pelo Espírito Santo e tenha uma mudança de vida extrema. Senhor, nada aqui é sobre nós, nada é sobre quem somos, mas é sobre o que o Senhor é. Então, nós pedimos que o Senhor nos deixe nos esconder atrás da cruz do Calvário, para que o Senhor cresça em nós, que o Senhor cresça em tudo e que seja feita a sua vontade nesses dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém, galera. A primeira coisa que nós precisamos entender é o que é fidelidade. O que significa a palavra fidelidade. Muitas pessoas pensam que a fidelidade ela é um sentimento. É algo que eu acredito que um dia eu vou ter. É algo que eu acredito que eu vou adquirir com o tempo. Não. Fidelidade, segundo o dicionário brasileiro, é a qualidade de quem é fiel. É uma lealdade. É a semelhança entre o original e a cópia. É uma afeição constante. Uma probidade. Uma exatidão. Uma pontualidade. Então, olhando nesse contexto, olhando segundo o nosso dicionário, eu vou entender que a fidelidade não tem nada a ver com sentimento. A fidelidade não tem nada a ver com emoção. A fidelidade ela é exclusivamente envolvida com ação. Eu sou fiel, eu não sinto fidelidade. Eu ajo como uma pessoa fiel, eu sou leal a algo. Eu sou fiel a alguma coisa, eu sou fiel a alguém, eu me submeto a estar com alguém e a respeitar aquele alguém, a respeitar a vontade daquele alguém. Então, a fidelidade, ser fiel, não tem nada a ver com um sentimento. Eu não sinto ser fiel, eu sou fiel e ponto final. Eu não acordo um dia pensando em ser fiel. Eu sou moldado dia após dia no meu caráter e a fidelidade ela vem como uma consequência do meu caráter moldado. Então, a cada dia que vai passando, com o molde que Deus vai fazendo na minha história, a fidelidade vai sendo moldada comigo e eu vou tendo ações que demonstram que eu sou fiel a determinado algo. Eu vou tendo ações que determinam que eu sou fiel a um mandamento de Deus. As minhas ações elas determinam se eu sou fiel ou não ao meu casamento, se eu sou fiel ao meu líder ou não, se eu sou fiel e responsável àquilo que eu determinei fazer ou não. Então, primeira coisa que nós precisamos entender é que a fidelidade não tem nada a ver com emoção, e sim com ação.
Eu sou fiel, não penso em ser fiel. Amém? Nós encontramos na palavra de Deus vários versículos que falam sobre a fidelidade, não só sobre a fidelidade humana, mas sobre a fidelidade de Deus, sobre a fidelidade de pessoas com pessoas. Nós vamos ver o caso de Davi e Jonatas, que a Bíblia fala que eles, ao se conhecerem, o coração de Jonatas amou o de Davi e eles se tornaram amigos inseparáveis. E você vai estudar na história de Davi e Jonatas que eles caminhavam e um era leal ao outro, um era fiel àquela amizade. Então, e você vai ler na Bíblia também que fala sobre a fidelidade de Deus, que Deus estabelece a fidelidade no meio do povo, que Deus ele era fiel com uma geração. Deus escolhe um povo para sair do Egito e ele leva aquele povo por um caminho e ele fala para o povo: olha, vocês vão alcançar a terra prometida, porque eu sou e eu estou dizendo que vocês irão acontecer, e as minhas palavras elas não irão passar. Então nós precisamos entender que a Bíblia fala sobre a fidelidade, mas uma coisa é eu dizer que eu sou fiel, e dizer que eu sou fiel quando tudo me vai bem é uma coisa, legal, joia. Mas e quando vem as adversidades, as dificuldades e nós não conseguimos ser fiel? Jó, ele passou algumas adversidades e ele fala para a mulher dele: eu vim nu e voltarei nu, bendito seja o nome do Senhor, mostrando fidelidade em tempos de crise. Uma coisa, meus queridos, é eu falar eu sou fiel, sim, eu entendi sobre a fidelidade. Outra coisa é eu permanecer fiel em toda a minha carreira, em toda a minha caminhada. Então nós precisamos entender que existem dois tipos de fidelidade básica: a vertical, que é o que se trata do meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento íntimo com Cristo, é a fidelidade vertical. E existe a fidelidade horizontal, que tem a ver com o meu relacionamento com os meus amigos, com a minha família, com os meus discípulos, discipuladores, com meus pastores e outras coisas mais. Então, nós precisamos entender que nem tudo é espiritual e nem tudo é carnal. Precisamos saber balancear as coisas. A Bíblia fala muito clara sobre a fidelidade. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, diz que aquele que for fiel até o fim, o Senhor daria a coroa da vida. Mateus capítulo 24, versículo 13 diz: aquele que for fiel até a morte, esse terá a vida eterna. Provérbios capítulo 11, versículo 13 diz que a pessoa fofoqueira, ela conta os seus sonhos, mas a pessoa fiel de coração, ela os guarda. Então nós precisamos entender que a Bíblia ela é muito específica em fidelidade. Ou eu sou e faço acontecer, ou eu não sou e não vivo a plenitude daquilo que o Senhor tem para mim. A Bíblia vai contar no livro de Gênesis, e este é o nosso texto base de hoje, Gênesis capítulo 31, versículo 38 a seguir. Gênesis capítulo 31, versículo 38 a seguir. Vai contar a história de Jacó. Jacó era uma pessoa que ele tinha muitas qualidades. E uma das qualidades de Jacó que sobrepôs a história dele foi a fidelidade. Não só a fidelidade dele com Deus, mas a fidelidade dele com homens. Jacó não era só fiel a Deus, não entregava o dízimo dele só a Deus, ele não fazia as coisas somente a Deus, mas ele era fiel a Labão, o seu sogro. E você vai ver nesses versículos que ele está num diálogo com Labão, e ele está conversando com o sogro dele, e ele vai dizer algo bem importante aqui. Vamos lá, vamos ler? Gênesis capítulo 31, versículo 38 a seguir. 38. Esses 20 anos eu tenho estado contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras não abortaram as suas crias. Eu não comi os carneiros do seu rebanho.
O que foi despedaçado pelos animais, eu não trouxe a ti. Eu carreguei a perda disto. Da minha mão requerias ser furtado de dia e ser furtado de noite. Assim fui eu. Durante o dia a seca me consumia e a geada de noite. O meu sono fugia dos meus olhos. Assim eu estive 20 anos em sua casa, e eu te servi 14 anos pelas tuas filhas, e 6 anos pelo seu rebanho, e tu mudastes o meu salário por 10 vezes. Se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não estivesse comigo, certamente tu me terias enviado embora, vazio, sem nada. Deus viu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Então você vai estudar a história de Jacó e você pode pensar comigo, pô, mas o cara, ele enganou o irmão dele. Ele foi lá e ele não tinha direito à primogenitura e ele enganou o irmão dele. Mas os nossos erros não justificam a nossa infidelidade. Os nossos vacilos não justifica a nossa falta de fidelidade. O que as pessoas fazem contra mim ou contra você não justifica nós sermos ou não fiel. Jacó, ele segue pela caminhada dele, ele se arrepende, ele faz uma oração a Deus, ele fala, olha, eu vou voltar a ter com meu irmão, se o Senhor for fiel comigo e eu prosperar, eu vou te dar o dízimo de todas as coisas que eu receber. E ele tem um diálogo com Deus e ele vai trabalhar para Labão porque ele quer casar com Raquel. E a Bíblia vai contar que ele trabalhou por 7 anos e Labão enganou ele, deu a filha mais velha para Jacó casar. E Jacó falou, mano, não, mas eu quero ela, então eu vou trabalhar para você mais 7 anos e eu vou casar com Raquel sim, porque eu quero e ponto final. E a Bíblia fala que ele casou com Raquel. E ele fez uma aliança. Ele fala para Labão que ele seria muito próspero e que ele ia separar as ovelhas, que Deus daria uma estratégia para ele ia separar as ovelhas e as ovelhas dele era dele e que ele nunca iria tocar nas coisas que eram de Labão. E a Bíblia fala que Jacó ele ficou muito rico, porque quanto mais Labão tentava passar a perna nele, quanto mais Labão tentava enganar Jacó, mais Jacó prosperava, porque quanto mais ele era afrontado na fidelidade de alguém, ele se tornava mais fiel com Deus. Então, a cada adversidade que ele passava, ele erguia a cabeça e ele falava, eu preciso permanecer, e eu preciso continuar, e eu preciso seguir a proposta daquilo que me foi proposto. Jacó era um homem de fé, temente a Deus e que tinha um sonho. No sonho que Jacó tinha, haviam várias promessas. No sonho que Jacó tinha, haviam várias promessas incluídas. Frutificação, posse de terras, prosperidade, proteção, segurança e outras promessas a mais. Labão, que era o sogro dele, por sua vez, ele era um homem idólatra, egoísta, era um homem traiçoeiro, mesquinho, mentiroso, enganador, avarento. Por várias vezes tentou tirar vantagem em cima de Jacó. E você vai ver que ele explorou Jacó por 20 anos. O Jacó está falando para ele, olha, eu fiquei aqui na sua casa 20 anos, trabalhei 14 anos só para casar com a sua filha. E enquanto estava trabalhando, você estava me roubando. Então, ele teve várias situações para ele ser infiel. Em várias situações, Labão agiu de forma totalmente desonesta. Entretanto, Jacó sempre manteve a sua postura de homem de Deus. E em nenhum momento murmurou contra Deus e nem sequer levantou contra seu sogro. Pelo contrário, ele preferiu sofrer o dano, nunca deixando de confiar em Deus. Então, queridos, nós precisamos entender que independente das circunstâncias e das adversidades que nós enfrentamos, nós precisamos seguir aquilo que nos foi proposto, porque a promessa é maior do que a dor.
Aquilo que o Senhor nos prometeu vale mais do que as frustrações que nós passamos durante a nossa vida. Por essa razão, Deus abençoou Jacó muitíssimo. Deus não abençoou Jacó porque Deus sentiu dó de Jacó, porque Deus falou, nossa, mãezinho de Jacó, como Jacó está sendo maltratado por Labão. Não, Deus abençoou Jacó porque Jacó foi fiel, ele se manteve firme e solidificado naquilo que Deus tinha proposto para ele. Jacó tinha sonhos e projetos, haviam projetos e planos incluídos naquele sonho, e Jacó não podia desistir daquilo. Então ele permaneceu fiel, e por ele ter permanecido fiel, Deus o abençoou grandemente. Jacó se tornou um homem poderoso, de grande êxito. Mas convém lembrar que nem sempre foi assim. Jacó chegou até mesmo não ter sequer um travesseiro para dormir. Se você ler lá em Gênesis capítulo 28, versículo 10 ao 10 e 11, você vai ver que Jacó deita no deserto com a sua cabeça sobre uma pedra e ele tem um sonho. Então, a pergunta que eu quero te fazer, qual é o segredo para nós vivermos o sucesso em Deus e vivermos uma vida de fidelidade? O primeiro segredo que eu aprendo com essa história nós precisamos ter humildade, queridos. Humildade para entender que aquilo que Deus faz é perfeito e Ele não deixa nada em oculto. Todas as coisas acontecem segundo a vontade dEle. Jacó sempre se manteve humilde para reconhecer os benefícios e a bondade de Deus em sua vida. Jacó também tinha fé, que é o segundo segredo, ter fé. Jacó creu nas promessas que faziam parte dos sonhos de Deus e colocou em seu coração. O que mais Jacó fez? Jacó teve uma prática de fé. Ele fez um voto de fidelidade com Deus. Gênesis capítulo 28, versículo 20 a 22, vai contar que Jacó faz um voto. Senhor, eu vou voltar à minha terra, eu vou voltar a ter com meu irmão. Se o Senhor for fiel, se o Senhor for comigo, eu serei fiel ao Senhor. E eu te darei o dízimo, e eu serei uma bênção. Então ele faz um voto com Deus. Então nós precisamos ter humildade, precisamos ter fé e precisamos ter a prática da fé, fazer um voto com Deus. A nossa fidelidade, queridos, não é provada quando tudo está bem. A nossa fidelidade é provada no meio da crise. Nós precisamos entender isso. Ninguém é provado em sua fidelidade quando tudo vai bem. Quando o celeiro está cheio, quando as coisas estão indo de bom a melhor. Ninguém é provado na sua fidelidade quando o salário está vindo, quando a promoção chega. Nós somos provados no tempos de crise. Jacó foi provado no tempo de crise. Jó foi provado no tempo de crise. Jabes faz um voto com Deus e ele fala, se o Senhor alargar as minhas fronteiras. Jabes estava sendo oprimido. E ele fala, se o Senhor alargar as minhas fronteiras e me fazer muitíssimo abençoado, eu viverei na sua casa. Gideão estava sendo oprimido pelo povo, pelos filisteus, e ele faz um voto com Deus. Olha, se o Senhor me abençoar e me ajudar a libertar o meu povo, eu vou viver a plenitude. Ana, no seu tempo de dificuldade, no seu tempo de crise, faz um voto ao Senhor. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu não vou rapar a cabeça dele, ele vai viver na sua casa. Então, a nossa fidelidade não é provada quando tudo vai bem. A nossa fidelidade é provada no tempo de crise. Jacó tinha uma aliança com Deus. E por ter uma aliança com Deus, ele era fiel. Nós só conseguimos ser fiel se nós tivermos uma aliança com aquilo que nós queremos exercer a fidelidade. Se você quer ser fiel a Deus, faça uma aliança com Ele. Porque quando nós temos uma aliança, a aliança não se quebra. Então, a nossa fidelidade não é provada quando tudo está bem. Ela é provada no tempo de crise. Então, se você está passando por dificuldade, está sendo provado na sua fidelidade. Permaneça até o fim, porque no final de tudo, Deus lhe dará a coroa da justiça.
O que me faz ser fiel ou não ao Senhor? Os sonhos, sem dúvida, são a linguagem do coração de Deus. E aqueles que são fiéis tocam o coração do Pai e recebem os seus sonhos. Conquistar os sonhos nem sempre é tão fácil. Na maioria das vezes é necessário pagar um alto preço. E quais são os preços? Esforço, renúncia, dedicação, entusiasmo, ânimo, coragem e principalmente fidelidade. Nós precisamos viver isso na nossa história. Precisamos ser fiéis até o fim, querido. Até o fim. E por que nós devemos ser fiel até o fim? Porque ser fiel é o nosso dever como filhos de Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 12, vai dizer: Vede, irmãos, que nunca haja qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então, queridos, a fidelidade é um dever dos filhos de Deus. Nós fomos gerados para sermos fiéis. Segunda coisa, Deus não se associa ao infiel. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15. E que a comunhão tem luz com as trevas? E que a concórdia há entre Cristo e Belial? Então eu vou ler aqui de novo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15. E que comunhão tem a luz com as trevas? Que fidelidade tem a luz com as trevas? E que concordância há entre Cristo e Belial? Então, nós precisamos entender que Deus, ele não se associa com pessoas infiéis. Deus não é amigo do infiel. Deus não é amigo daquele que não tem fidelidade e não tem um compromisso com ele. Terceira coisa, por que eu preciso ser fiel? Porque se eu for fiel, eu serei grandemente abençoado. Provérbios capítulo 28, versículo 20 vai dizer: o homem fiel abundará, terá abundância em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Então, queridos, quem é fiel é abençoado. Se você for fiel, se você permanecer fiel, não há possibilidade de você viver uma vida normal. O Senhor irá te prosperar, o Senhor irá te abençoar. Quarta, a fidelidade nos respalda de autoridade. Lucas capítulo 19, versículo 17. Lucas 19, versículo 17. Lucas 19 diz: e ele lhe disse: bem está, servo bom e fiel, porque no muito fostes fiel, no mínimo fostes fiel, e sobre 10 cidades terá autoridade. Então a fidelidade, ela nos respalda de autoridade. Quinta, há uma grande recompensa para aqueles que se faz fiel. Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Bem-aventurado aquele que sofre, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Aquele que é fiel tem uma grande recompensa. Para finalizar, entre a promessa e a conquista real dessa promessa, existe um período de tempo pelo qual temos que passar. Um período de teste. O nosso comportamento durante esse teste é o que vai determinar meu sucesso ou fracasso, as minhas conquistas ou as minhas derrotas. E para finalizar, eu quero te dizer, não basta ser fiel. Precisamos permanecer fiel. Não basta simplesmente ser fiel. Precisamos permanecer fiel. Queridos, nós precisamos entender que fidelidade é um princípio base para o crescimento. A fidelidade é um princípio base para estruturar a nossa história, para estruturar a nossa vida. Então, tudo gira em torno da fidelidade. Se eu for fiel, eu sou abençoado. Se eu não for fiel, eu não sou abençoado. É simples assim. Que isso invada o seu coração e que você possa estar entendendo essas coisas nesses dias e que o Senhor possa estar transformando a tua história. E se você tem vivido uma vida de fidelidade em Deus, que Deus continue te abençoando e te prosperando abundantemente. Se você não tem vivido este tempo, que você comece hoje, tenha uma postura de fidelidade
na presença dele e que você viva a plenitude da graça, daquilo que o Senhor tem para a tua história nesses dias. Amém, meus queridos? Que Deus te abençoe, que essa palavra esteja guardada no seu coração e que você seja muito ricamente abençoado por ela, em nome de Jesus. Paz, queridos, até a próxima.